Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e alegria que eu cumprimento os nossos ouvintes com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje estaremos, nesta oportunidade, lendo um texto da Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, Salmos 91. Nos diz a santa palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Este é o salmo poderoso e é a segurança daquele que se refugia no Senhor, que confia no Senhor. Aleluia. E vamos orar, falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai santo e justo, te agradecemos por esta oportunidade de estar na tua santa presença. Agradeço ao Senhor pelas muitas bênçãos, pelas vitórias, pelas lutas, mas pelas conquistas. Senhor, continua conosco, nos usando, nos capacitando, nos ungindo para proferirmos, para proclamarmos a tua palavra, pois nós cremos no poder da tua palavra. A palavra do Senhor é inerrante, absoluta, é gloriosa, nutre a nossa alma. A palavra transforma, salva, limpa. A palavra de Deus é fiel, ela cumpre-se, porque ela é fiel e é indiscutivelmente a palavra de Deus. Abençoa todos os nossos ouvintes que nesta noite nos escutam. Quero cumprimentar a irmã Carlinha, lá do Cambeba, da CEPLAG, que o Senhor continue abençoando a tua serva, a sua filhinha, guardando-as, protegendo-as de todo o mal. Abençoa grandemente também a Marina, o seu esposo Bruno, guarda os dois, faça com que o Bruno retorne para a igreja e a Mariana também venha para a igreja servir a Deus, porque o fim está chegando e nós precisamos estar firmes com Jesus para servi-lo, adorá-lo, salmodiá-lo e fazer a sua vontade. Abençoa toda a tua igreja, todo o teu povo. Abençoa o nosso querido Joseph, que já está aqui, irmão Kélio, a sua mãe, eu, minha esposa Neice, a Raquel, o Joel, o Jonas, meu netinho Davi e toda a minha família e todo o povo de Deus. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor Erivelto, toda a sua casa e todo o povo de Deus. Pai, nos atende, nos dá um programa abençoado, em o nome de Jesus. Amém. São 20h08 na Grande Jurema. Quero nesta noite cumprimentar os nossos amados irmãos. Eu quero inicialmente abraçar e cumprimentar a Carlinha, que está nos ouvindo. Também creio que a Marina está nos ouvindo e seu esposo, o Bruno. E todos que sintonizam a Rádio Vida, aliás, a Rádio Efraim,
92,1. Repetindo, Efraim 92,1. E também abraçar o nosso querido presbítero, pregador, missionário, homem de Deus, presbítero meu Deus, estou errando tudo hoje, presbítero Arthur. Um abraço para ele, que já ele vai trazer uma saudação no programa Ecos do Calvário pela rádio Efraim 92,1. E vamos louvar a Deus, exaltar o nome de Jesus, porque ele é digno de toda exaltação. Ouviremos agora um louvor antigo. Esse pastor e cantor Elson Rodrigues já tem quase 100 anos de idade. Servo de Deus, abençoado por Deus, e tem este louvor belíssimo. É antigo, mas é belíssimo. Ouçamos agora Castiçais de Ouro. Bendito seja o nome do nosso Deus. Vamos já de atender aí, pastor e presbítero Arthur, já com a obra santa. Nós temos um louvor para você pedindo, é uma ordem. E vamos já colocar o seu louvor, obra santa, já está aqui na agulha. Glória a Deus. E vamos agora, o Joseph, ouvir a saudação do nosso querido presbítero Arthur, servo do Senhor. Vamos ouvir agora o presbítero Arthur. Você é importante, amar a si mesmo. Ele foi Natanael. Que maçã é isso aqui? Glória a Deus. Aqui. Vamos ouvir agora o nosso querido presbítero Arthur. Ouçamos agora. Alô, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos os queridos e amados irmãos que estão ligados na rádio Efraim FM 92,1, ligadinhos aí no programa Ecos do Calvário, programa apresentado pelo meu querido e amado irmão, pastor José Ivan Costa Sampaio. Que Deus possa, nessa noite de hoje, abençoar a todos os meus amados irmãos ouvintes que estão ligadinhos aí na sintonia do programa Ecos do Calvário. Que Deus continue abençoando a cada um e certamente Deus tem coisas grandes na vida de cada um, que Deus possa continuar abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, pastor Ivan. Glória a Deus, está aí o nosso querido presbítero Arthur, servo de Deus. Também quero abraçar o nosso querido pastor Natanael, servo de Deus, homem de Deus. Natanael, se você também quiser gravar um áudio agora, mandando para o programa Ecos do Calvário, você manda para o meu WhatsApp e eu terei o maior prazer de ouvir a sua saudação. Então foi o Natanael que pediu obra santa. Então a sua palavra é uma ordem, Natanael. Vamos já colocar aqui obra santa no lugar do louvor, ele aparecerá. Já ouviremos esse louvor atendendo o nosso amado irmão, amigo, pastor Natanael. Glória a Deus. E vamos de mais um louvor com o cantor Cícero Nogueira, Até Quando? 20h18 na Grande Jurema, programa Ecos do Calvário, pela rádio Efraim 92,1. Quero, nesta oportunidade, cumprimentar os nossos colaboradores que ajudam o programa Ecos do Calvário. Pastor Francisco Erivelto, nosso pastor-presidente, pastor Erivelto Júnior, pastor e vereador Bessinho, pastor Fernando, lá do Encontro das Praias, pastor Anísio, irmão Sansão, a irmã Conceição, pastor Natanael, que já vai trazer uma saudação, uma palavra, evangelista Hugo Pontes, pastor Flávio Aderaldo, nosso amado irmão Misael, o irmão pastor Oziel, lá do Bom Princípio, doutor Jaziel, nosso deputado federal, e o presbítero Nascimento. Deus os abençoe grandemente, que a bênção do Senhor permaneça na vida de vocês, no nome de Jesus. Vamos ouvir agora uma palavra, uma saudação do nosso querido pastor Natanael, servo de Deus, homem que
Deus tem usado grandemente. Ouçamos agora o nosso querido pastor Natanael. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, Pai do Senhor, boa noite, pastor José Ivan e a todos os amigos, irmãos, ouvintes da Rádio Efraim 92.1. É uma grande alegria poder ouvi-lo, pastor José Ivan. E certamente Deus tem uma palavra através dos louvores, de toda a programação que será desenvolvida, que está sendo desenvolvida hoje na Rádio Efraim, sobretudo no programa Ecos do Calvário. Que Deus continue abençoando a música sacra, que tem Cristo como tema, a palavra cristocêntrica pregada, anunciada, e com certeza este programa tem sido bênção na vida de muitas pessoas e continuará edificando para a glória do nome de Jesus. Um abraço a todos os ouvintes e ao caro amigo pastor José Ivan. Que Deus continue abençoando. Graças a Deus, está aí a palavra. Nosso querido pastor Natanael, do presbítero Arthur. E você também pode ligar para o nosso programa, para o meu WhatsApp, e trazer uma mensagem, um testemunho para a glória do nome de Jesus Cristo. Também quero informar a programação da nossa igreja sede. No primeiro domingo de cada mês, nós temos o culto de missões. Segundo domingo, o culto geral da família. Terceiro domingo, o culto geral de Vitória. O quarto domingo, culto geral de louvor. E no quinto domingo, quando tem o quinto domingo, culto geral de retorno. Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Caucaia, uma igreja de refúgio, situa-se na Avenida Joaci Sampaio Pontes, 1891, no centro de Caucaia, presidida pelo nosso querido pastor Francisco Erivelto Gonçalves. Louvado seja o nome de Jesus. Esta missão que Deus tem nos conferido de anunciar a sua palavra. Todos nós conhecemos a Deus, a sua palavra, nós cumprimos a ordem imperativa de Jesus de anunciar a sua gloriosa palavra, a palavra do nosso Deus, que é transformadora, a palavra que é absoluta, e nós cremos que a palavra tem o poder de resgatar as vidas que estão opressas, que estão escravizadas, que não conseguem sair do pecado, estão escravizados por Satanás. Mas a palavra de Deus tem poder de adentrar no teu interior, de repreender toda sujeira, todo mal, todo pecado e te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, é por isso que nós pregamos, porque nós cremos no poder da palavra. E foi através da palavra que nós fomos resgatados de uma vida de fracasso, de derrota, uma vida longe da presença do Senhor. E a palavra nos trouxe, nos resgatou, nos redimiu. E a palavra nos garante a vida eterna. É uma coisa linda, uma coisa gloriosa. Sabermos que Jesus, que morreu na cruz por nós, e quando nós cremos na obra dele, cremos nele e o aceitamos como Senhor e Salvador, ele nos garante a vida eterna, nos garante a salvação e o perdão de pecados. Então, você nesta noite tem a grande oportunidade de ouvir a palavra de Deus pela Rádio Efraim e render-se a Jesus para obter o perdão de Deus e, consequentemente, a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir agora mais um louvor. Daqui a pouco o irmão Ken vai trazer uma palavra. Ouviremos agora o grupo Integração. Eu quero compartilhar com a Carlinha e a sua filhinha, com a Marina e seu esposo, o nosso amado querido Bruno, e também os nossos irmãos que compõem um grupo de oração. Estive pregando hoje no Cambeba sobre o Salmo 91, e os muitos irmãos que nos ouvem pela Rádio Efraim. Que Deus abençoe vocês todos, em nome de Jesus, e divulgue o nosso programa. Olha, vai lá também no YouTube, né, Kelly? E se inscreve no nosso canal no YouTube, EC Ecos do Calvário, dá aí um joinha e Deus vai te abençoar grandemente. Ouçamos agora este belíssimo louvor
também compartilho com minha esposa, a Neice, e toda a minha família. Não tardará, Grupo Integração. Ouçamos. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. 8h28 na Grande Jurema, deste dia 12 de maio de 2026. Glória a Deus, quase meio do ano, um dia a menos para a volta de Jesus. Glória a Deus, vamos aí aos tradicionais abraços. A minha mãe, que é cadeira cativa, está nos ouvindo nesse momento. Ao Eude, o rapaz cheio de saúde, glória a Deus. E também, né, já que estamos falando desses dois servos de Deus, o pastor Natanael e também o pastor Arthur. Deus abençoe vocês, obrigado pela audiência. Como o pastor José Ivan disse, temos o nosso canal EC, Ecos do Calvário, no YouTube. Curta, compartilhe, comente. E se inscreva. E se inscreve, exatamente. Curte, compartilhe, se inscreva no canal, que já chegou a mais de 400 e pouco aí. Glória a Deus. Por isso, meus queridos, é importante que vocês realmente façam isso, né? Sempre curtem, compartilhem e comentem. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, agora em Tito, no capítulo 1, versículo 10 ao 14. Diz a palavra de Deus: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Meus queridos, infelizmente está o quadro desse conselho do apóstolo Paulo, desta ordem imperativa do apóstolo Paulo a Tito. Infelizmente, hoje a coisa não mudou. Pelo contrário, se outrora tínhamos a comunicação de uma maneira geral, de massa, colocada e localizada apenas em pequenos nichos, pequenos lugares, hoje com a internet as vozes se multiplicaram, tanto para levar a palavra de Deus, como no caso do nosso programa Ecos do Calvário, pela internet, rádio, televisão, todos instrumentos preciosíssimos, mas também muita heresia e bobagem desordenada também tem acontecido. E dentro desse contexto, Paulo ele alerta para que justamente a boca dos homens que transtornam casas inteiras sejam caladas. Não de uma forma autoritária, bruta, mas com o ensino da palavra de Deus. Paulo, ele coloca os bereanos, em Atos capítulo 17, como pessoas que são inteligentes. Por quê? Porque verificam para saberem o que a palavra de Deus realmente está dizendo. Se aquela pessoa está ali falando de si mesma, ou de sua linha teológica, ou de qualquer outro tipo de coisa, ou está falando da genuína palavra de Deus. Esse é um grande problema. Muitas pessoas
alegam que é Bíblia, mas não é Bíblia. É isolando o versículo para colocar determinadas ideias como palatáveis. Mas se a Bíblia não diz esse tipo de coisa, já é uma invenção humana. E veja, o versículo 14 fala justamente sobre isso, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Não são pessoas ignorantes que erraram por falta de conhecimento. São homens que literalmente investem numa coisa crônica que hoje nos afeta, chamada analfabetismo bíblico. Quando uma pessoa, ela coloca que aquilo é desse jeito, mas a palavra de Deus contraria e essa pessoa teima, ela investe exatamente no engano, na trapaça, no erro, para interesses escusos. Por isso a mensagem de hoje, meus queridos, é curta e grossa. Vamos analisar o que diz a palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 39, palavras de Jesus: examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim, Jesus, testificam. Pastor José Ivan. Bendito seja Deus. Quero abraçar e cumprimentar o irmão Gedson, da nossa Igreja Assembleia de Deus. Deus abençoe grandemente. Obrigado pela sua honrosa audiência. Um abraço para você, a paz do Senhor, e para todos que estão ligados no programa Ecos do Calvário. Vamos atender agora o nosso querido pastor Natanael Luiz de Carvalho, Obra Santa. Esta causa é do Senhor, a obra é santa. Nada nesta terra pode impedir o avanço da Igreja de Jesus, da obra do Senhor. Nada pode impedir, nem o ceticismo, nem Satanás com seus demônios, nem os homens de má índole perversos não podem deter a Igreja do Senhor. Por quê, pastor Ivan? Porque a igreja não é de homem nenhum, não é de pastor nenhum. A igreja pertence a Jesus. Portanto, nada pode impedir o crescimento, o avanço da igreja do Senhor Jesus. Evidentemente que há países que o evangelho é restrito, mas estão lá pregando o evangelho. Muitos são assassinados, são torturados, mas não param, não estagnam. Eles continuam avançando no evangelho, pregando a palavra de Deus, porque a obra não é do homem. E Deus dá a unção, a graça, o poder para que eles continuem pregando a palavra de Deus. E eu me lembro aqui, irmão Kélio, do Jerônimo Savonarola, né, que sofreu barbaramente, torturado, e quando foi posto na praça de Florença, na Itália, totalmente torturado, suas veias rompidas, as pessoas chegaram para visitá-lo, ele numa gaiola para visitá-lo, e quando olhavam para o Savonarola, eles percebiam a paz no rosto de Savonarola. Percebiam a tranquilidade, a quietude da alma. Por quê? Porque ele estava entregue nas mãos de Jesus e tinha plena convicção de que, ao morrer aqui, ele se estaria na presença de Deus, como está escrito em Filipenses 3:21, não quer? Né? Glória a Deus. Verdade, pastor. E quantos Savonarolas nós temos, quantos John Hus nós temos também, quantos daqueles que pegaram, sofreram o evangelho, sofreram pelo evangelho de Jesus.
E é importante nós estarmos atentos exatamente para isso. Olhe, apesar das perseguições, há governos inteiros que estão assustados. Jesus, ele não consegue ser literalmente detido. Não quer falar? Jesus se revela a pessoas. No Irã, está havendo, por exemplo, uma conversão em massa. Exatamente, isso eu ia falar agora até sobre isso aí, é verdade. Sobre a questão de Jesus aparecer em sonho, sonhos. de repente as pessoas estão crendo, né? Estão crendo. Isso prova que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e vida eterna, porque ele venceu a morte. Ele não está morto num esquife com pessoas adorando a um corpo morto, como inclusive é prática, de determinadas religiões que tem por aí, inclusive a de aspecto político, como o comunismo. Jesus é vivo, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e ele está cada vez mais avançando. Não a olhos vistos, porque para a mídia não interessa, dar visibilidade a Jesus. Interessa sim pegar exceções e distorcer e dizer que tudo é fraude, é defraudado de alguma forma. Mas Jesus vai vencendo. Não adianta tentar esconder a vitória. Mais cedo ou mais tarde, ela não somente bate, mas arromba com a porta dos fatos e a luz vem contra as trevas de uma tal forma que não podem mais ignorar. Vitorino Silva, meu tributo, e após estaremos falando sobre os Salmos de número 91. Ouçamos esse louvor belíssimo. Glória a Deus. Nós iremos meditar, conversar sobre o Salmo 91. Muitos, até irmãos e outros que não conhecem a Bíblia, irmão Kelly, têm feito da Bíblia um talismã, abrindo no Salmo 91, na sua casa, nos seus compartimentos, simplesmente aberto, sem ler e sem obedecer. Resultado, não tem nenhum significado. Não impede nenhuma operação maligna, não impede uma ação deletéria de Satanás. Porque a Bíblia Sagrada, Jesus disse, que é para ser ouvida e para ser praticada. Se somente eu ler a palavra de Deus sem praticá-la, o que eu estou fazendo? É como aquele que edificou a sua casa na areia. Veio a turbulência, veio a tempestade e a casa ruiu, caiu. Então, o importante é nós lermos a palavra de Deus e crermos na palavra de Deus. Dizia o grande e saudoso pastor Antônio Gilberto: ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Portanto, é fundamental nós lermos a Bíblia Sagrada e crermos nela e cumprirmos as instruções de Jesus. O versículo 1 do Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
à sombra do Onipotente descansará. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, é onipotente. Aqui é uma figura de linguagem quando diz que ele é a sombra, é para nos guardar, nos proteger, irmão Kelly. E se nós estivermos firmados com o Senhor, se estivermos em comunhão com Deus, nós estamos guardados pelo Senhor. Estamos protegidos pelo Senhor, irmão Kelly. Portanto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores, a sombra do Onipotente, nós descansamos, irmão Kelly. Glória a Deus. É a pura verdade. Essa questão de o Salmo 91 ser usado como talismã é quase como aquelas historinhas ali mais ou menos década de 60, 70, em que um mágico abre um livro e evoca um feitiço, né? E tem gente que até memoriza quando está passando por uma dificuldade, já vai. Sabe o Salmo 91 direitinho. Só não sabe que o núcleo significativo. O núcleo significativo do Salmo 91 é justamente a promessa de Deus para aqueles que o amam serem protegidos. É certo que nesse mundo, assim como Jesus ele fala, sucede-se ao ímpio o que sucede ao justo, né? Cai chuva para um, cai chuva para outro. Mas o livramento que o Senhor dá na vida do crente é para testemunho, é para a honra e a glória de Jesus, para que o nome de Jesus possa ser glorificado. Não para simplesmente o pessoal começar a ficar aparecendo nisso, naquilo outro. Não é mera rede social. Olha, tá vendo o Salmo 91? O Salmo 91, ele realmente é uma relíquia espiritual maravilhosa, mas só faz sentido para aqueles que o amam e por amarem, por serem constrangidos por esse amor divino, o obedecem, pastor José Ivan. É verdade. E no versículo 1, a expressão Altíssimo é exatamente a demonstração de que o Senhor nosso Deus é maior do que qualquer ameaça ou perigo que venhamos a enfrentar. Quando nós estamos em comunhão com Deus e com a sua palavra, os enfrentamentos nós venceremos. Eu dizia lá hoje, sem o Senhor, sem o Altíssimo, nós somos meros perdedores e fracassados. Com Jesus, com o Altíssimo, nós somos mais do que vencedores. Portanto, você que nesta noite nos ouve, está acompanhando o programa Ecos do Calvário, tenha esta iniciativa de ler a palavra de Deus, de absorver os ensinos da palavra de Deus, que é fundamental para a nossa edificação, para a nossa vida, para enfrentarmos as adversidades, para enfrentarmos Satanás com seus agentes malignos. Ora, se estamos no Senhor, se estamos debaixo do poder do nosso Deus, nada vai nos atingir, exceto que o Senhor permita. Se Deus não permitir, nós não seremos atingidos. E Deus também nos livra do laço do passarinheiro, que são armadilhas elaboradas por Satanás para cairmos. Mas nós temos o nosso Deus, que é todo-poderoso, que nos livra das armadilhas, que nos livra dos deslizes, desde que nós estejamos em comunhão com o nosso Deus para vencermos. Portanto, irmão, quero para concluirmos,
já vai dar 9 horas. A nossa palavra nesta noite é que você leia a palavra, creia na palavra, viva a palavra, coma a palavra e obedeça a palavra do Senhor, e você vislumbrará as grandes bênçãos do nosso Deus, irmão Kelly. Meus queridos, para concluir, né, já vai dar 9 horas, é o seguinte. Salmo 91 não é você se transformar, porque tem gente que tem essa visão, se transformar num super-herói que é capaz de vencer qualquer coisa. Não. Mas sabe qual é a promessa mais maravilhosa? É de que quando você estiver passando luta, você vai ver que essa luta poderia ser muito pior se Jesus não estivesse te sustentando. É como aquele hino, né, da praia, aí viu 2. Mas aí no momento da dificuldade, só um par de passos. É Jesus segurando. Porque tem momentos, querido, que só a misericórdia de Deus. Se não for a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos. Terminando, é exatamente isso. Jesus nos ama, até mesmo para a gente passar por provas. Mas Jesus, nós estando diante do trono da graça, ele no tempo do Senhor, ele nos liberta, pastor José Ivan. É verdade. É por isso que nós estamos aqui anunciando o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos orar nesse momento. Você que está enfermo, que está passando por dificuldades as mais diversas, coloque a mão no seu coração e juntos vamos falar com o nosso Pai Celestial. Deus amado e poderoso, em cuja presença estamos, te agradecemos por este momento, Senhor. A tua palavra foi explicada, a tua palavra foi exposta para as pessoas ouvirem, que elas possam crer na palavra e serem salvas, porque somente Jesus salva, perdoa os pecados. E também, Jesus querido, te pedimos por aquelas pessoas que estão enfermas, doentes, que o nosso Deus estenda a sua mão de poder e toda enfermidade de qualquer procedência seja repreendida em nome de Jesus. Que a cura venha sobre esta vida, que a paz inunde esse coração, que esta angústia desapareça da sua alma, do seu coração, e que a paz de Cristo entre na sua vida. Abençoa o pastor Natanael e sua família, pastor Arthur e sua família, o nosso amado irmão Kelly e família, Joseph e família, os nossos pastores, a minha família, todo o povo de Deus. A irmã Carlinha abençoa grandemente, abençoa todo o teu povo, meu Pai, nos prepara para a tua volta gloriosa, mas enquanto não vem, Senhor, nos dá graça, unção e coragem para proferirmos a tua santa palavra. Deus amado, em nome de Cristo, nos leve em paz para os nossos lares e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Até terça-feira, com a permissão do nosso Deus. A paz do Senhor. Amém.